Olá, antagonistas! Um sintoma do Brasil pós-Lava Jato é que as empresas não sabem mais como se relacionar com os seus chamados stakeholders. Será que eu dou aquele brinde? Ou quando eu der o brinde, vão achar que eu estou querendo pagar uma propina? A empresa que realmente está sendo acusada de dar propina faz o quê? A gente tem visto várias empresas fazendo tentativas aí, empresas que têm reuniões prévias com as pessoas do poder público, falando que agora tem programas de compliance, empresas que lançam cartilhas por aí, mas no dia a dia o pessoal está pulando miudinho nos departamentos de marketing. E é por isso que o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial resolveu lançar uma cartilha, não em juridiquês, em português, explicando o que fazer no dia a dia. E eu trouxe aqui para conversar com a gente a Marina Peclivanes, da agência Umbigo do Mundo, e o Diego Valois, que é do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, para explicar para a gente que cartilha é essa. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Madeleine? Tudo bom. Então, que cartilha é essa que vocês fizeram? É para a pessoa saber o que é presente e o que é propina? Inclusive, a proposta da nossa cartilha é traduzir como ser ético sem deixar de ser criativo. E digamos, né, Diego, que essa é a grande questão do momento, com tantas notícias que vieram à tona, demonstrando, vamos chamar de abusos no poder dos rituais de troca, as marcas ficaram extremamente confusas. O que antes era totalmente deliberado e todo mundo fazia de forma aberta, explícita e exagerada, agora ganhou uma contenção nunca vista e as pessoas em muitas empresas ou cortaram os seus gifts ou passaram a refletir com muito mais parcimônia em cada ação, em cada iniciativa. Existe uma grande pergunta em função de todo esse cenário que existe de crise de moralidade aí, desencadeada até com a Operação Lava Jato, se eu posso ainda estabelecer algum tipo de relação de brindes com fornecedores, com agentes públicos. Então, em função dessas dúvidas, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial resolveu fazer uma pesquisa com base nas legislações estaduais, das empresas estatais, e que tentaram definir alguns parâmetros para que você consiga ainda manter esse tipo de relacionamento, observado a lei, observado parâmetros éticos, sem ferir ou sem criar algum tipo de conflito de interesse. E, para tanto, a gente convidamos a Marina, que participou efetivamente na segunda edição da cartilha, contribuiu efetivamente, ou seja, é uma cartilha feita a várias mãos, e tentando traduzir essas questões que realmente são complexas, exigem um pouco de leitura jurídica, como eu posso presentear sem estar ferindo aí alguma norma legal, algum parâmetro ético. Ira, a gente está numa crise econômica. As empresas querem vender, elas querem se colocar no mercado de forma criativa, elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas. Justo nesse momento, você restringir a criatividade do departamento de marketing, que já está matando cachorro a grito em tudo quanto é empresa, é muito complicado. Então, assim, na maioria dos estados, o que se diz é que esse relacionamento com agentes públicos é até R$100. Mas eu não sei, eu acho esse conceito meio solto, não sei. Ele é meio arbitrário, né? Ele é quase cabalístico, assim, mas ele é o suficiente, talvez a Marina possa até me ajudar com isso, para poder fixar do outro lado, às vezes, a intenção da imagem, a intenção do marketing. Exatamente, esse limite, ele é um limite que a gente pode dizer que ele é um limite que ele não gera um constrangimento, ele não é um Rolex, não é? Ele não é uma caneta Tiffany, né? Então ele consegue, dentro desse limite, digamos assim, receber às vezes uma agenda que custa R$50, R$60, e realmente não ter isso como um elemento de influência nas suas decisões, o agente público, né? Tem um elemento interessante que é a questão do valor percebido. O valor investido e o valor percebido. Por vezes, se o material foi desenvolvido com bom gosto, com bom senso e principalmente o que nós trouxemos de experiência para a cartilha, que é a visão do proprietário, as marcas têm seus códigos. Esses códigos têm territórios proprietários com símbolos, ícones, cores, texturas, aromas,
Quando a marca, a empresa, sabe reconhecer estes elementos, traduzir esses elementos no que nós chamamos de gifts, pequenos mimos, gestos simbólicos para uma troca que tem um papel vinculado à gentileza, à simpatia, a se fazer lembrado, e isso não tem problema nenhum, né? Exato. Está dentro do território da lei. Até de acrescentar um detalhe, você falou de se fazer lembrado, porque as relações entre público e particular são marcadas pelo princípio da impessoalidade. Ou seja, é como se o poder público dissesse: eu não quero saber se é A, B ou C que está prestando esse serviço para mim. Eu só quero que o serviço seja prestado com qualidade. Mas é importante também para o agente público ele saber identificar que aquele serviço bem prestado está vinculado a uma marca A ou uma marca B. Ainda que isso não interfira em procedimentos licitatórios, em concorrências depois, porque tem um princípio da impessoalidade, isso certamente gera uma segurança para o agente público. Então é o seguinte: olha, estou lembrando dessa empresa em função da marca dessa empresa que teve um serviço bem feito, então é um aspecto positivo. Eu acho que é uma coisa, que é uma linha fina entre o beneficiamento indevido exato. e se fazer lembrado. Por isso essa questão do valor ela é tão polêmica. Tem empresas que conseguem fazer excelentes ações de relacionamento investindo o mínimo. Por quê? Porque elas colocam todo o seu código em jogo, em cena, e produzem objetos que são característicos e proprietários. Um exemplo muito claro são as nações. Se a gente pensar em empresas como nações e pensar nos pequenos mimos, que são esses objetos em que você reconhece imediatamente que você está falando da Escócia, pela cor, pela textura, pelo tipo de música, que você está falando dos Estados Unidos, que você está falando a Rainha da Inglaterra, tem inúmeras histórias do que você espera quando você visita o Palácio de Buckingham. São determinados objetos, ela não quer comprar ninguém, ela está retribuindo uma gentileza com objetos simbólicos. É o que nós percebemos na visão mercadológica que falta a muitas corporações, né? Que acabam exagerando em presentes impessoais, que por vezes geram benefícios indevidos, quando na verdade elas poderiam criar objetos proprietários de um território muito característico de determinada marca, que por intermédio de gestos, por intermédio... A forma de entregar já diz alguma coisa, o que você vai dizer quando você entrega, tudo isso conta muito sobre quem é uma empresa. O que é bem diferente, né? É a troca que a gente deixa muito clara na cartilha entre o que é o presente e o que é a propina, e aí já é um outro departamento bem distinto. As pessoas, às vezes, que estão aqui acompanhando, pensam assim: poder público igual licitação. Para que ele vai levar um brinde? Porque é tudo listado. Ganha o menor preço. Não é assim, gente. A maioria das coisas é feita pelo quê? Tomada de preços. Então você já tem lá os fornecedores cadastrados. Então por que tem o negócio do cara levar e ser lembrado? Porque, vamos dizer, você precisa arrumar lá o teto que está com um problema, tem um buraco. Vamos ser a coisa mais cotidiana. O piso aqui teve um problema, aqui saiu o negócio do piso, tem que colar. Aí você lembra: o cara colou direito ali na sala de lá, cobrou barato, veio aqui, fez um serviço bom. Quem que era o cara mesmo? Ele deixou ali uma régua. Ele deixou uma régua lá na sala do não sei quem. Aí você vai lá e vê o nome, já tem o preço cadastrado. Na tomada de preço ele já era o preço que aquela repartição reconhecia como entre os mais baratos, e ele podia prestar aquele serviço. É por isso que essas coisas são distribuídas no poder público. É uma coisa assim, muito do dia a dia, muito pequena, mas para essas empresas que conseguem se qualificar, é muito importante, porque é desse jeito que vão lembrar o nome dela. Tem 500 empresas lá na lista. Só que assim, agora todo mundo fica desconfiando do cara que chega com uma coisa lá e dá pro funcionário. Não aceitamos nada, né? Não me vem com esse calendário aqui pra pôr na minha mesa. Vai me comprometer com essa entrega. Então, isso está se tornando uma coisa muito complicada, porque a sobrevivência de muitas dessas empresas é assim. Agora, por outro lado, tem empresa que chega e fala: me chama aí que eu te dou X% do que eu prestar de serviço. Como é que você sabe a diferença entre um e outro? É muito complicado. Sim. E a propina, né? É um caso clássico de propina. Às vezes até um presente muito caro, como a gente mencionou aqui no começo, ele pode ser sobre
roupagem, de brinde, chega lá um cartão da empresa bonito, uma caixinha da empresa bonita, somos uma empresa fornecedora, tem um Rolex dentro. Isso não faz sentido. Não faz sentido, não, porque aí existe uma clara tentativa de indução na decisão do agente público, né? Então, não é simplesmente deixar a marca, que é aquilo que a gente acha que é válido, que anda de forma alinhada com áreas de comunicação, áreas de marketing, mas aí já passa a ser uma tentativa de influenciar uma decisão do agente público. E aí a gente não recomenda. E essa não recomenda, inclusive, é crime, né? Isso não recomenda porque vai preso. Não recomenda. Hashtag, né? Chilindró, né? Hashtag chilindró. É melhor não brincar disso. E tem um lado de receber, né, Madeline? Porque a gente está falando de entrega. Bom, qualquer um pode entregar qualquer coisa para qualquer um. Quem recebe, e isso antropologicamente faz parte de um circuito de dar, receber, ressignificar e retribuir. Quem recebe faz parte do processo, é conivente. Você tem o direito de falar não quero, não é para mim. Então, tem a empresa que entrega o chamado, né, a propina, vamos chamar de propina, transformada em forma de presente, e tem aquele que recebe. E quantos não são os casos, e posso falar de 20 e tralalá anos de mercado, quantos não são os casos em que a gente viu de forma explícita as pessoas pedindo para entregar o gift na casa delas, aqui eu não posso receber. E não era um valor acima de R$100, mas tinha um valor percebido maior, para ver como é complexa a linha. Mas, olha, eu vou devolver isso, você entrega na minha casa um vinho no mesmo valor. E eu lembro que eu falei com o pessoal do escritório assim, como vinho no mesmo valor? Eu disse, o que é um valor simbólico? A gente conseguiu uma peça maravilhosa a um preço baixo, porque soubemos fazer uma boa negociação. E era uma data de celebração, né? Um aniversário de empresa, então é complexo. Saber lidar com essas nuances, né? com esses detalhes, realmente requer o conhecimento de uma expertise dos dois lados. Né? E a orientação na dúvida, consulta o código de conduta da empresa, vê se existe alguma legislação atuando especificamente, se você está tratando com um agente público. Consulta os departamentos internos de compliance, jurídico, marketing também, e busca respostas, analisa a cartilha é um bom guia para orientar. A cartilha é gratuita, todo mundo pode... Ela é gratuita, ela está no site do IBDE, ibde.org, e é só dar o download. ibde.org.br, qualquer um pode baixar, e a gente fez com esse intuito. Como a gente pode contribuir com a sociedade sabendo que temos o know-how? Olhando até o que acontece lá no Vale do Silício, o sistema de mentoring, a gente sabe que de alguma forma este é um sistema da troca positiva. Entregando algo para a sociedade, as empresas vão continuar fazendo os seus processos, os seus negócios, não vão deixar de se comunicar por intermédio dessa mídia poderosíssima, que é o território do gifting, vão utilizar a criatividade, ao invés de simplesmente o que reza nas cartilhas, distribua lápis, caneta, boné, isso pode. Mas eu também posso te entregar um boné de uma marca absurda, quantas não são as grifes de luxo, ou te entregar uma caneta, citaria aqui inúmeras marcas de canetas de valores absurdos. Então, nós não vamos, e essa foi nossa contribuição na cartilha, nós não vamos limitar pelo tipo de objeto, e sim pelo repertório corporativo, dentro de limites tanto do código de ética da própria corporação, quanto do que a cartilha propõe. E em caso de dúvidas, a gente dá o alerta, em caso de dúvidas, consulte todo mundo lá dentro, consulte, como disse o Diego, área de compliance, sua área jurídica, não faça nada sem falar com o seu chefe, tá lá essa dica também, consulte seus superiores, não saia fazendo compras de presentes, pode ser um bolo e depois você que toma o bolo, né? Tomar muito cuidado com qualquer troca e sempre, na dúvida, consulte um advogado expert no assunto e consulte uma empresa que seja expert em criatividade, que possa diagnosticar quais são seus códigos e estabelecer a partir daí rituais de troca que sejam pertinentes, proprietários na justa medida. A mensagem é como ser criativo sem deixar de ser ético. Ou como ser ético sem deixar de ser criativo. Essa é a mensagem que a gente tenta, de certa forma, transmitir pela cartilha. A gente recebeu aqui na TV Antagonista a Marina Peclivanes, da Agência Umbigo do Mundo, e o Diego Valois, do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigada. Eu que agradeço.